dúvidas sobre a introdução alimentar do seu bebê? Hoje falaremos quando iniciar, como fazer, até qual idade e como montar esse prato. Seja bem-vindo nesse canal! Vamos falar sobre a introdução alimentar. Como a gente vai fazer isso? Primeiramente, o bebê atinge os marcos de prontidão de desenvolvimento para receber esse alimento lá para o final do 6º mês de vida. Cada bebê atinge isso em um momento. Alguns atingem isso no final completando o 6º mês de vida, outros bebês demoram um pouquinho mais. Às vezes tem bebê que com 5 meses e 2 semanas já está com esses sinais de prontidão prontos. E aí a gente vai começar a introdução alimentar. A gente tem que lembrar que inicialmente a gente vai começar uma frutinha de café da manhã ou de meio da manhã, o bebê vai mamar antes e aí a gente faz essa frutinha, ela pode ser amassada ou picadinha, a gente vai precisar ver como que esse bebê vai conseguir engolir. E aí depois disso, passa uma semana, a gente começa o almoço. O almoço, ele vai ter que ter todos os componentes essenciais. Quais são? Primeiramente a proteína, depois a verdura e o legume, as quantidades importam, porém a gente vai escolher a qualidade desses alimentos e ver se o bebê consegue aceitar. Nesse pratinho também vai ter que ter as leguminosas, vai ter que ter os tubérculos e aí a gente coloca tudo nesse pratinho, pode cozinhar esses alimentos numa panela, amassar e aí o bebê vai escolher a quantidade desses alimentos. Muitas mães sempre perguntam, mas eu acho que ele não está comendo nada. Lembre-se, a gente escolhe a qualidade dos alimentos e o bebê escolhe a quantidade. A gente nasceu com essa capacidade de autorregulação. A gente foi perdendo isso com o tempo e por isso que chega numa fase mais adulta, a gente tem que passar com o nutricionista de novo para ele ensinar a gente a entender quais são os sinais de fome. Então a gente nunca deve colocar muito, forçar o bebê a querer comer comida, fazer isso com palmadas de forma traumática. Lembre-se, a gente tem um mecanismo de regulação. O bebê não vai querer comer se ele está saciado e é assim que funciona. A gente já começou então a introdução do almoço e depois tem a frutinha da tarde. Essa frutinha da tarde pode ser feita na 3ª semana. Se a mãe trabalha fora e ficar mais fácil para ela começar a frutinha da tarde antes do almoço, isso também é possível. Lá com 7 meses de vida, a gente introduz a janta, que vai ser no mesmo esquema do almoço, nunca bater no liquidificador, nunca liquidificar esses alimentos. Ele precisa aprender a trabalhar com a consistência. Progressivamente, a gente vai aumentando essa consistência desse bebê, até que quando ele chegar com 1 ano de vida, vai estar com a consistência igual à alimentação dos pais. Muitos pais me perguntam, doutora, eu posso dar o peixe, posso dar o ovo para o meu bebê? Falam que pode dar alergia? Sim. Inclusive a gente já sabe que quanto mais cedo a gente introduzir esses alimentos, menor a chance dele de fazer alergia alimentar lá na frente. Então a partir do 7º mês de vida, entre o 7º e o 10º mês de vida, a gente introduz o peixe e introduz o ovo. Claro que em dias alternados, não no mesmo dia. Porque se ele tiver algum tipo de alergia alimentar, a gente tem que saber qual foi o alimento especificamente que causou essa alergia. Além disso, a gente tem que lembrar uma outra coisa muito importante. Uma coisa muito importante que alguns pais esquecem é a questão da água. Então, a partir do momento que o bebê começou a introdução alimentar, a gente já pode oferecer água. Pode ser num copinho à parte, quando o bebê ainda não mama a mamadeira, né? Não tem a mamadeira porque estava só no aleitamento materno. E aí pode ser naquele copinho, a gente chama copinho de cachaça. Você pode dar naqueles copinhos para ele ou naquele tipo de canecão que não vira, que não cai. E aí a gente vai dar essa água de 50 a 100 ml 15 a 20 minutos após a alimentação. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, curte o vídeo, segue aqui o canal e me mandem todas as dúvidas. Um abraço!